O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não praticam? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, iniciamos na quarta-feira, tempo santo da Quaresma. Quem esteve distraído, quem já perdeu tempo, quem ainda nem tomou consciência disso, vamos fazer um esforço para entrar no clima da Quaresma. Quaresma, como sabemos, quer dizer 40. Lembrando os 40 anos do povo de Israel no deserto, os 40 dias e 40 noites em que choveu no dilúvio universal. Lembrando os 40 dias que Jesus passou também no deserto, orando, jejuando, sendo tentado. A Igreja retoma toda esta dimensão da história da salvação, delimitada e acontecida no tempo, para nos motivar, nós também, a uma caminhada espiritual. Requer um maior cuidado, uma maior atenção, e neste sentido o conteúdo da palavra nos ajuda imensamente. Esse trecho do profeta Isaías, todo mundo ao chegar em casa vai procurar a sua Bíblia. Quem já tem a liturgia diária ou Deus conosco vai voltar a ler Isaías 58, de 1 a 9. O profeta Isaías viveu 700 anos antes de Jesus Cristo. É um profeta tão aclamado em todo Israel, até mesmo do ponto de vista literário. Isaías é o grande escritor estudado nas universidades de Israel. Assim como no Brasil temos Machado de Assis, assim como Portugal tem Camões, assim como a França tem Molière, assim como a Itália tem Dante, Israel tem Isaías. É o mestre da literatura, estudado na universidade. Isso para falar da importância, da grandiosidade deste escritor, da sua escola. Ele é dividido em 3 partes. A gente chama o primeiro Isaías, antes do exílio. O segundo Isaías, durante o exílio. E o terceiro Isaías, depois que o povo voltou para Israel. Nós estamos no final do segundo Isaías, aonde ele está dizendo o motivo daquele sofrimento, daquela deportação foi o pecado, foi o mal. Dentre eles, o pecado da hipocrisia, porque se praticava a religião de uma maneira ritualística, puramente externa. Era só para cumprir a lei, dir-se-ia em bom português, para inglês ver, e não para Deus ver. Até pensava-se que Deus fosse um bobo, que porventura não percebesse as coisas que se passam no coração do homem. E pensavam assim em ludibriar a Deus,
bom, estamos fazendo, não é, aquilo que a lei manda, isso basta. Não. A crítica que o profeta faz em nome de Deus é exatamente essa: para que a prática da religião não se torne alguma coisa meramente exterior. E por isso então critica estas atitudes externas, como depois passa a enumerar. Por acaso o jejum que prefiro não é outro? É só esse de puramente não comer, mortificar o corpo? O jejum que eu prefiro é quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição. O jejum que eu prefiro é repartir o pão com o faminto, é acolher em casa os pobres e peregrinos, é cobrir os nus, porque não podemos desprezar outra criatura humana, uma vez que é nossa carne. Se vocês fizerem isso, diz a palavra, aí sim brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se depressa. À frente caminhará tua justiça, e a glória do Senhor então te cobrirá. Poderás nesse dia rezar, e o Senhor te responderá: pronto, eis-me aqui. Ou seja, não basta então cumprir normas ritualísticas. É preciso que haja uma mudança dentro do coração da gente. Na linguagem da religião, esta mudança se chama conversão, que vem de uma palavra grega chamada metanoia. Metanoia quer dizer mudar a cabeça, colocar, como diz a própria palavra, um coração de carne no lugar do coração de granito, do coração de ferro. E é por isso que então o Evangelho se encaixa direitinho. Os discípulos de João e dos fariseus vêm perguntar: vem cá, por que é que os discípulos de Jesus não jejuam como nós, puramente uma coisa ritualística externa? E então Jesus responde: enquanto o noivo está com os seus amigos na festa da despedida de solteiro, ninguém chora, pelo contrário, todo mundo se alegra. Depois que ele casar e for embora com a esposa dele, vão dizer: puxa, ficamos sem o nosso amigo. Uma comparação que Jesus faz para dizer que o importante é a presença dele, a presença do Cristo, e que possamos viver esta graça, esta bênção com alegria, mais uma vez prestando atenção para que a nossa vivência da fé não seja alguma coisa puramente externa. A tal propósito, meus irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos proporciona relembrar, está até no Catecismo da Igreja Católica, já lá no fim, vários ensinamentos da nossa religião, dentre eles as obras de misericórdia, aquelas que de fato agradam a Deus. Não tanto a formalidade, mas de fato, diríamos, gestos concretos, obras de vida. São as chamadas obras de misericórdia. As obras de misericórdia podem ser divididas em duas categorias: aquelas que atendem ao corpo, às necessidades materiais das pessoas,
Então são chamadas obras de misericórdia corporal e as obras que atendem o espírito. Por isso chamadas de obras de misericórdia espiritual. E são 7 de cada, portanto 14. Vamos ver obras de misericórdia corporal. E são coisas tão óbvias, por exemplo, dar de comer aos famintos. O que é que você faz? Se você tem que comer, tem alguém com fome, né? Bom senso até diz, reparte com ele um pedaço. Dar de beber aos sedentos. Até a Amazônia vai agora ajudar um pouco lá, o Centro-Sul, mais desenvolvido, não é? Se a situação lá não melhorar com as chuvas deles, vão mandar um bocado de água para lá. Muito bem, dar de beber aos sedentos, vestir os nus, acolher os peregrinos, visitar os enfermos, visitar os encarcerados, sepultar os mortos. Portanto, obras prescritas que a gente exercitando faz acontecer a vontade de Deus a respeito das pessoas, dos nossos irmãos e irmãs. Eu certa vez fui visitar uma família em que tinha morrido uma pessoa, e ao chegar lá já estava a senhora da rua, que é chamada quando o pessoal falece. Já vão lá buscar a dona Raimunda, ela é a rezadeira. Até lá nem tinha o costume do ministro das exéquias. Ela tem esse dom. Isso é dom de Deus. Está incluído aqui, sepultar os mortos. Vai, faz a reza, reza o terço, lê a palavra, faz as orações. Precisa ter o carisma e exercê-lo. Como eu estava lá, ela, claro que não fez. E gostou tanto do meu livro que disse: puxa, padre, como é bom o seu livro. A senhora quer? Não diga, pode ficar com ele, que vai servir para lhe ajudar na sua obra de misericórdia. No caso dela, era rezar, reunir a comunidade, confortar o coração dos familiares, dos amigos ali presentes. Na casa, quem sabe, até distante da igreja, quem sabe até distante da palavra, mas que por aquele acontecimento se reuniram e ela então fazia a oração das exéquias. É uma obra de misericórdia. Vamos agora ver as obras de misericórdia espiritual. Essas se referem ao bem interior das pessoas. Aconselhar os duvidosos. Quantas vezes na vida acontece isso? Em dúvida a respeito de alguma coisa, mato, não mato, perdoo, não perdoo, me suicido ou não me suicido. Claro que nós não vamos enfezar mais ainda a pessoa que já está duvidosa. Vamos oferecer-lhe a palavra certa, o conselho certo. Ensinar os ignorantes, não porque a gente é melhor, mas porque a gente, quem sabe, até já aprendeu alguma coisa a mais da fé e vê que o raciocínio, quem sabe, humano daquela pessoa está errado. Por isso a gente usa aquelas expressões: não é bem por aí, olha, pensando bem, não é assim, eu não faria desse modo, veja se não é melhor fazer desta maneira. Ensinar os ignorantes. Terceiro, admoestar, quer dizer, advertir os pecadores.
advertir os pecadores. Então, a senhora lá no interior foi lá com a vizinha, admoestá-la. Irmã, eu percebo que toda vez que o seu esposo vai para o trabalho, vem uma outra pessoa com você na sua casa. Isso está errado. Isso não vem de Deus. Seu marido não merece isso. E sabem o que esta fez? Deu um tapa na outra. Deu um tapa na que veio admoestar a pecadora. E ela respondeu: não faz mal, eu vim fazer o que devia, você ouve a minha palavra se você achar que deve. E não retrucou o fato de ter pego um tapa, por ter, a gente então diria, não é, se intrometido na vida daquela pessoa. Mas ela fez, de modo que então a gente dizia, a Dona Francisca é confessora da fé. O confessor não é o que ouve os pecados como aqui os nossos barnabitas ouvem todo dia, não é assim. Confessor, na linguagem da igreja, é aquele que sofreu pela fé, mas não morreu. O que sofre pela fé e morre é o mártir. O confessor é aquele que apanhou, foi atorado um dedo dele, ele foi torturado, mas ele não morreu. Então, a Dona Raimunda foi confessora da fé, foi lá admoestar os pecadores. Consolar os aflitos também é uma obra de misericórdia espiritual. Olhem essa aqui, perdoar as ofensas, perdoar as ofensas. Não porque a pessoa mereça, mas por amor a Deus, por amor a Jesus, perdoar as ofensas. Suportar pacientemente as pessoas incômodas. Ah, meu Deus, a gente não gosta, não é isso? Uma pessoa chata, a gente já procura, inventa uma desculpa qualquer, se esconde, né? Evita. Senhor, dá-nos caridade para suportar pacientemente as pessoas incômodas. E, sétimo, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Vejam só, meus irmãos e irmãs, como faz bem a instrução da fé. Depois retornem aos seus catecismos, ou então procure na internet lá as obras de misericórdia, para vocês fazerem uma revisão, uma meditação, quem sabe centrarem sobre alguma destas que a gente até nem sabia, ou sobre outras que a gente não tem praticado. Agradecer a Deus se encontramos destas obras que já praticamos e pedir a Deus perdão se nós não conseguimos. Vamos fazer isso. Eu darei agora um instante de silêncio. Cada um se volte para dentro do seu coração.